Então, gente, boa noite. Nossa primeira aula de dúvidas em relação a matrizes, sistemas lineares. Vou colocar aqui as dúvidas que apareceram para a gente conversar um pouquinho, tá? Muito bem. Entre as dúvidas, apareceu dúvida sobre a questão 6 da lista 1. Vamos ver do que se trata aqui. Questão 6 da lista 1. Fala assim: determine todas as matrizes quadradas de ordem 2, cujo quadrado é a matriz nula. Vamos ver o que a gente quer. A gente quer encontrar todas as matrizes 2 por 2, então estou representando uma matriz 2 por 2 por ABCD, cujo quadrado, ou seja, ela ao quadrado, dá a matriz nula. Obviamente, 2 por 2, porque uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 2 dá uma matriz 2 por 2. E eu quero que dê nula. O que a gente vai fazer aí? Nós vamos calcular o quadrado dessa matriz. Então, a matriz ABCD ao quadrado nada mais é do que ela vezes ela mesma. E isso tem que dar 0, 0, 0, 0. Vamos fazer, então, o produto aí da matriz ABCD por ela mesma. Linha 1 com coluna 1. A vezes A ao quadrado mais B vezes C. Então, estou passando para outro slide para a gente fazer a conta. Então, vamos ter aí o elemento A ao quadrado mais BC. Agora, linha 1, coluna 2. Aí vamos ter A vezes B mais B vezes D. Linha 2, coluna 1. C vezes A, ou A vezes C, né? Mais D vezes C, que é CD. E linha 2, coluna 2, nós temos C vezes B, que é BC, mais D vezes D, D ao quadrado. E aí nós temos este resultado aí, tem que dar a matriz nula, 0, 0, 0, 0. Assim a gente monta um sistema com essas 4 igualdades. A ao quadrado mais BC tem que dar 0. No caso do AB mais BD, eu já coloquei o B em evidência, e aí eu tenho B vezes A mais D igual a 0. Depois eu tenho o AC mais CD, e aí eu também coloquei o C em evidência, vezes A mais D, e isso tem que dar 0. E depois BC mais D ao quadrado, isso tem que dar 0. Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar por onde tivermos produto igual a 0. Então, vou começar pela linha 2. A linha 2 me diz que B vezes A mais D tem que dar 0. Ora, para que esse produto dê 0, eu tenho que B é 0 ou A mais D é 0. Ok? Então, para esse produto dar 0, B é 0 ou A mais D é 0. Então, vou passar para o próximo slide. Então, repetindo aí o sisteminha, repetindo aí essa condição. E daí eu vou começar o seguinte. Opção 1, eu posso ter B igual a 0. Se B for 0, o que eu vou fazer? Vou concluir o quê? Substituindo na primeira equação, olha lá, A ao quadrado mais BC igual a 0. Se o B for 0, eu vou ficar que A ao quadrado é 0, então A é 0. Ok? Se eu substituir na quarta equação, o B igual a 0, eu vou ficar com D ao quadrado igual a 0, ou seja, D é 0 também. Então, se B for 0, o A é 0, o D é 0 e, obviamente, A mais D vai dar 0. Então, isso resolve a igualdade 1, porque A sendo 0 e B sendo 0 vai fazer a primeira igualdade dar certo. Vai resolver a segunda igualdade. Vai resolver a terceira igualdade, porque A mais D vai dar 0. E vai resolver a quarta igualdade. Ou seja, então eu consigo já resolver esse sisteminha aí, considerando o B igual a 0, que o A vai dar 0 também, e D igual a 0. Só quem ficou livre aí foi o C. Então, uma das opções de resposta é a matriz 0, 0, C, 0, onde C pode ser qualquer número. Então, qualquer matriz que tiver essa cara aí, 0, 0, um número C
pode ser qualquer coisa, e 0 é uma das respostas de matrizes cujo quadrado dá a matriz nula. Agora vamos continuar. Vamos analisar agora o outro caso, né? Se B não der 0, e se B não for 0? Se o B não for 0, gente, neste produto aí de B vezes A mais D igual a 0, que me dizia que B era 0 ou A mais D é 0, se o B não for 0, o A mais D tem que dar 0. Então, voltando ao meu sisteminha, né? Se o B não for 0, o A mais D tem que obrigatoriamente dar 0, por causa do segundo item, né? O produto de B vezes A mais D tem que dar 0. E aí, nesse caso, o D é igual a menos A. Então, se B não for 0, quem é D? Menos A. D é o valor de A e o valor de D é menos A. O que eu posso, então, agora garantir aí? Vamos lá. A segunda equação já está dando 0. Por quê? Porque A mais D é 0. Beleza. A terceira equação também está dando 0 tranquilamente. Por quê? Porque A mais D é 0. Então, isso resolve a segunda condição e a terceira condição. Na primeira condição, se o B é diferente de 0, eu posso isolar C. Quem é C? C é menos A ao quadrado dividido por B. Veja que o B aí pode ficar no denominador, porque o B não é 0. Certinho? Agora, a quarta equação, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque o D é a mesma coisa que menos A. Se D é menos A, quem é D ao quadrado? A ao quadrado. Então, se você for isolar o C aí, vai achar a mesma coisa, menos A ao quadrado sobre B. Então, ela não acrescenta em nada no jogo. Tá? Portanto, aí, as matrizes vão ter a seguinte cara. O A vai ser um A qualquer, o B vai ser um B qualquer, desde que seja diferente de 0. O C, obrigatoriamente, tem que ser o menos A ao quadrado dividido por B. E o D vai ter que ser menos A. E aí, todas as matrizes que têm essa carinha aí, também são matrizes cujo quadrado vai dar a matriz nula. Então, A pode ser qualquer número, inclusive 0. B pode ser qualquer número, mas não pode ser 0. Então, a resposta da questão, as matrizes têm aquela cara 0, 0, C, 0, ou tem esta cara aí, A, B, menos A ao quadrado sobre B, menos A. E aí resolve a questão 6. Okay? É só você dar valores numéricos ou para o C, ou para o A, B, e aí você encontra várias opções de matrizes cujo quadrado dá a matriz nula. Uma outra dúvida que apareceu referente à lista 1 foi a questão 8. Vamos ver o que fala aí a questão 8. A questão 8 diz assim: seja A uma matriz inversível e lambda um escalar não nulo, um número real diferente de 0, né? Então, a inversa da matriz lambda vezes A é igual a qual dessas quatro opções vai ser a inversa de lambda vezes A, de um escalar lambda vezes a matriz A. Então, vamos ver aí. Se a questão fala que A é inversível, então existe a inversa de A. Qual é a função da inversa de A? A vezes a sua inversa dá a matriz identidade. Ok? Muito bem. Ora, eu quero lembrar com vocês de uma das propriedades que a gente vai usar agora, que é uma propriedade que fala de um escalar vezes um produto de duas matrizes, no caso aí A e B. O alfa é o meu escalar e eu tenho duas matrizes A e B. Quando eu tenho um escalar alfa multiplicando um produto de duas matrizes, esta propriedade aí diz que esse escalar que está aí do lado de fora, ele pode ficar junto tanto da primeira matriz, no caso aí a alfa, ou ele pode ficar junto da segunda matriz, alfa B. Então, um escalar do lado de fora, ele pode ser colocado tanto do lado da primeira matriz como do lado da segunda.
E a propriedade também diz, se você olhar de trás para frente, um escalar que está junto da primeira ou junto da segunda matriz pode ser colocado aí do lado de fora do produto das duas. Muito bem. Você concorda comigo que 1 vezes qualquer matriz é ela mesma? É uma das propriedades. Então, olha, nesta igualdade que eu tenho em cima, A vezes a inversa é igual à identidade, A vezes a inversa, se eu fizer 1 vezes isso, continua sendo A vezes a inversa, porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação. Ok? 1 vezes A vezes a inversa da identidade. Este 1 aí nada mais é do que o produto de lambda vezes 1 sobre lambda. Ok? 1 é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre lambda, porque lambda é diferente de zero. Eu poderia ter escrito 1 como sendo 3 vezes 1/3, 1 é igual a 8 vezes 1/8. Então, 1 é a mesma coisa que lambda vezes 1 sobre lambda. Aí, o que eu vou fazer? Existem dois escalares aí na frente do produto das matrizes. Quem são as matrizes que eu estou multiplicando? A e A menos 1. Certo? O que eu vou fazer? O primeiro escalar que está aí na frente, tem dois, né? Um alfa, um lambda e um sobre lambda. O lambda eu vou colocar junto da primeira matriz A. Então, o lambda eu vou botar junto do A. E o escalar 1 sobre lambda eu vou colocar junto da segunda matriz, que é o A menos 1. Então, isso aí que está aí, eu vou escrever assim. Lambda A vezes 1 sobre lambda A menos 1. Então, veja que este produto que está aí continua sendo A vezes A menos 1. Okay? Apenas escrevi um escalar junto com a primeira matriz e o outro escalar junto com a outra, porque essa propriedade que está aí de amarelo diz que eu posso botar os escalares junto da primeira matriz ou da segunda. Eu coloquei um junto de cada uma delas. E aí a questão chega ao fim. Por quê? Porque olha o que está aqui escrito, que a matriz do primeiro parênteses, que é lambda A, vezes a matriz do segundo parênteses, que é 1 sobre lambda, a inversa de A, o produto delas duas dá identidade. Se o produto delas duas dá identidade, isso quer dizer que a segunda matriz é a inversa da primeira, porque a segunda matriz vezes a primeira está dando a identidade. Então, uma é a inversa da outra. Então, se alguém te perguntar, quem é a sua inversa lambda A? Aí ela responde o que para a gente? A minha inversa é alguém que está multiplicada por mim e está dando a identidade. Quem é esse alguém? 1 sobre lambda A menos 1, porque esse alguém está multiplicando o lambda A e está dando a identidade. Portanto, a questão chega ao final. Quem é a inversa de lambda A? A inversa de lambda A é a matriz que está multiplicando por lambda A e está dando identidade. E a resposta é a primeira alternativa, 1 sobre lambda A menos 1. Continuando as dúvidas, ninguém mais me perguntou mais nada em relação à lista 1. Portanto, vamos a perguntas que me fizeram da lista 2. Lista de sistemas lineares. E uma pergunta que me fizeram foi sobre a questão 2 da lista 2, que diz assim, sendo T um número real, discutir o sistema. Ou seja, fale sobre T, o que T pode ser e o que vai acontecer com o sistema, se ele vai ser incompatível, compatível e determinado, compatível indeterminado. Então, vamos discutir o sistema aí. Para discutir o sistema, vamos escrevê-lo assim, né? Matriz dos coeficientes junto com a matriz dos termos independentes, formando a matriz ampliada do sistema. Então, a matriz dos coeficientes 1x, 0y e menos 3z, 2x, ty e menos 1z, 1x, 2y e tz, e os termos independentes, menos 3, menos 2 e 1. Ok? Então, vamos fazer o escalonamento disso aí. Bom, começando o escalonamento disso aí, veja que o pivô da primeira linha já é 1, que bom. Então, vamos mexer com a linha 2. Linha 2,
vou substituir você por linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Aí vai ficar 2 menos 2, 0. T menos 2 vezes 0, T. Menos 1 menos 2 vezes menos 3, que dá 6. Então, isso dá 5. E menos 2 menos 2 vezes menos 3, que dá 6. E isso dá 4. Beleza? E aí, eu tenho esta matriz aí no momento. Vou passá-la para o próximo slide. Muito bem. Agora eu quero zerar aquele 1 que está lá na terceira linha. E para isso eu vou pegar a terceira linha e trocar por ela menos linha 1. Então, 1 menos 1, 0. 2 menos 0, 2. T menos menos 3 dá T mais 3. E 1 menos menos 3 dá 4. Muito bem. Agora aí, vamos para a segunda linha. Eu preciso de um pivô aí fácil de trabalhar. Nem pensar pegar essa segunda linha e multiplicar por 1 sobre t. Jamais faça isso. Jamais tente colocar as letras no denominador. Jamais tente ficar dividindo por letra. Só em último caso, que não é o caso. Tá? Então, para que mexer com t aí? Para que tentar dividir por t, se eu posso trocar a linha 2 com a linha 3 e mexer com o número 2. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma permuta da linha 2 com a linha 3. Então, trocando a linha 2 com a linha 3, eu chego a esta matriz. Ok? Feita a permuta, eu agora vou fazer o pivô da linha 2 virar 1. O que é que eu faço? Pego a linha 2 e multiplico por meio. Fazendo isso, a linha 2 passa a ser 0, 1, metade de t mais 3 e 2. Pronto. E aí, eu já tenho agora na linha 2 o meu pivô sendo 1. Vou passar isso para o próximo slide. Passei. E agora sim, eu quero zerar as coisas aí, né? Nessa coluna 2, onde está o pivô. Veja que lá em cima já tem um 0. Tá? Vamos zerar aqui embaixo. Para zerar o t, o que eu faço para zerar esse t? Troco linha 3 por linha 3 menos t vezes a linha 2, que vai ficar t menos t, 0. Então, vamos fazer isso. Linha 3 menos t, linha 2, vai ficar t menos t, 0. 5 menos t vezes o que está na linha 2, que é o t mais 3 sobre 2. Quando você fizer essa conta, 5 menos t vezes t mais 3 sobre 2, você vai chegar à fração menos t ao quadrado, menos 3t mais 10, né? Tudo isso sobre 2. E lá no finalzinho, linha 3 menos t, linha 2. 4 menos t vezes 2, 4 menos 2t. Muito bem. Agora que a sua última linha, né, é a linha que está o seu pivô aí está com letrinhas, e é a última linha, agora sim a gente para e vai analisar para fazer a discussão do sistema. Vamos lá. Então a pergunta que a gente faz aí é sobre este polinômio aí que está aí na matriz dos coeficientes da terceira linha, né? O menos t ao quadrado, menos 3t mais 10. Então, temos aí o polinômio menos t ao quadrado, menos 3t mais 10, se for igualado a zero. Nós obtemos como raízes dele o t igual a menos 5 ou t igual a 2. Então, t igual a menos 5 ou t igual a 2, eles anulam este polinômio. Se anulam, eles fazem com que este terceiro, na terceira linha e terceira coluna da matriz se torne igual a zero. Então, vamos começar a análise aí. Muito bem. Se o t for menos 5, o que vai acontecer? Se t for menos 5, na matriz dos coeficientes, a terceira linha vai ser nula. Ok? Menos 5 vai anular o polinômio, é a terceira linha nula. A terceira linha sendo nula, o posto da matriz dos coeficientes, que é o número de linhas não nulas dela, né,
já que a matriz já está escalonada, ela vai ser igual a 2. Duas linhas não nulas depois do escalonamento. Já no caso da matriz ampliada, que é olhando como um todo, né? A matriz como um todo, a matriz dos coeficientes juntamente com o que está depois da barrinha. Então, vejo que o t igual a menos 5 fez o terceiro elemento da terceira linha zerar, mas o último elemento não zera, porque vai dar 14 quando o t for menos 5. Então, esta linha, no caso da matriz ampliada, ela não é nula. Então, no caso da matriz ampliada, eu tenho 3 linhas não nulas. Então, o posto da matriz ampliada é 3. Quando o posto da matriz dos coeficientes é menor do que o posto da matriz ampliada, o sistema ele é incompatível. Então, essa é a primeira análise. Beleza? Muito bem. Aí eu vou passar para o próximo slide, com a mesma matriz escalonada, com o mesmo polinômio e suas raízes. E agora vamos analisar o caso em que o t é 2. Veja, se o t for 2, na matriz dos coeficientes, essa terceira linha também vai se anular. E o posto da matriz dos coeficientes é igual a 2. Mas, quando eu olho agora para a matriz ampliada, o que eu vejo? Quando t for 2, também anula, né? Porque 4 menos 4 vai dar 0, e aí a linha 3 também vai dar nula. Portanto, a matriz dos coeficientes e a matriz ampliada, ambas vão ter posto igual a 2. Só que tem um detalhe: qual é o número de incógnitas do meu sistema? 3 incógnitas. Então, elas vão ter posto iguais, porém menor do que o número de incógnitas. E isso caracteriza, então, um sistema compatível e indeterminado. Beleza? Bom, e aí você me pergunta, se o t não for 5 nem 2, ora, o que vai acontecer? Se t não for 2 e também não for menos 5, veja, a terceira linha aí, ela não vai se anular. Se ela não vai se anular, o posto da matriz dos coeficientes e o posto da matriz ampliada, ambos vão ser iguais a 3, que é exatamente o número de incógnitas, e isso caracteriza um sistema compatível e determinado. Portanto, nós temos aí, então, a discussão do sistema feita. Muito bem. E encerrando aí, nós temos mais uma dúvida, que é referente à questão 3 da lista 2. Também uma questão de discussão de sistema. Determine M e N de modo que o sistema 3x menos 7y igual a M, x mais y igual a N, 5x mais 3y igual a 5m mais 2n, x mais 2y igual a m mais n menos 1, seja compatível e determinado, e encontre a solução do mesmo. Então, vamos fazer da mesma forma, ok? Então, eu vou montar a matriz ampliada, né, que é formada pela matriz dos coeficientes, juntamente com a matriz dos termos independentes, e vamos escalonar isso. Bom, já vamos começar fazendo uma permuta de linhas, né, para aparecer o 1 lá no pivô, na primeira linha. Então, primeiro já vou começar permutando a linha 2 com a linha 1. Então, nada demais. Permutei a linha 2 com a linha 1. E aí eu vou zerar todos esses números aí que estão debaixo do 1, do pivô da primeira linha. Zerar o 3, zerar o 5 e zerar o 1. Começando. Linha 2, o que eu vou fazer com você? Vou trocar a linha 2 por linha 2 menos 3, linha 1, para zerar o 3. Vamos fazer isso? 3 menos 3, 0. Menos 7 menos 3, menos 10. E m menos 3n. Feito. Com isso, eu já fiz aparecer o primeiro zero. Aí eu vou pegar essa minha matriz e vou passar para o próximo slide.
Vamos zerar esse 5 agora aí. Para isso, eu vou mexer com a linha 3. Linha 3, vou substituir você por linha 3 menos 5, linha 1. Vai ficar 5 menos 5, 0. 3 menos 5, menos 2. E 5m mais 2n, menos 5n. Então, isso vai dar 5m menos 3n. Ok. E, por fim, vamos zerar esse 1 aí que está na quarta linha. Para isso, eu vou trocar a linha 4 por linha 4 menos linha 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. E m mais n menos 1 menos o n. Vai dar m menos 1. Beleza? Aí eu vou pegar essa última matriz que a gente obteve agora e começar o próximo slide com ela. Muito bem. Agora eu preciso mexer com o pivô da segunda linha. Eu tenho um menos 10, mas poderia ter o menos 2, poderia ter o 1. Então, eu vou trocar aí, vou permutar aí a linha 2 com a linha 4. Permutando a linha 2 com a linha 4, eu tenho o seguinte. Agora a linha 2 passa a ser 0, 1, m menos 1. E a linha 4 passa a ser 0, menos 10, m menos 3m. Muito bem. Pivô da linha 2. Você é 1. Vou zerar os números agora que estão nessa coluna. Eu não preciso zerar o que está acima, tá? Por quê? Eu já sei que a linha 1, ela nunca mais vai se anular. Porque aquele 1 que está no pivô lá, ele não tem como desaparecer, porque todos os outros que estão abaixo dele são 0. Então, a linha 1, ela nunca se anula. Eu não preciso perder meu tempo zerando aquele 1 que está lá em cima, não, tá? Basta zerar os que estão abaixo do pivô, para fazer a contagem na hora do número de linhas não nulas. Então, eu preciso zerar só o menos 2 e o 10. Então, começando. Linha 3, eu vou substituir você por linha 3, mais 2 vezes a linha 2. Aí vai ficar menos 2 com mais 2, 0. E lá, depois da barrinha, 5m menos 3n, mais 2 vezes m menos 1, ou seja, mais 2m menos 2. Aí eu vou ficar com 7m menos 3n menos 2. E aí eu permaneço com essa matriz e vou levá-la para o próximo slide. Levando para o próximo slide, chegou a vez de eu acabar com esse menos 10 aí. Fazendo o quê? Trocando a linha 4 por linha 4 mais 10 vezes a linha 2. Menos 10 com mais 10 dá 0. E aí, meme menos 3n na linha 4, mais 10 vezes a linha 2, mais 10m menos 10. Então, vai ficar m mais 10m, 11m, menos 3n, menos 10. Beleza? E aí, eu já posso fazer a análise aí. Qual é a análise que eu estou fazendo? Que eu tenho que fazer? A questão diz que o meu sistema precisa ser compatível e determinado. E para ele ser compatível e determinado, o posto da matriz dos coeficientes tem que dar igual ao posto da matriz ampliada e tem que ser igual ao número de incógnitas. O número de incógnitas é 2. O posto da matriz dos coeficientes eu já vejo que é 2. Existem duas linhas não nulas aí, que é a primeira e a segunda. E, para tudo fechar, eu preciso que, no caso da matriz ampliada, o posto também seja 2. Ou seja, tem que ter duas linhas não nulas, que é a primeira, que já é não nula, e a segunda, que já é não nula. Então, a terceira linha e a quarta têm que obrigatoriamente serem linhas nulas na matriz ampliada. E então, eu vou ter que o 7m menos 3n menos 2 tem que dar 0, e o 11m menos 3n menos 10 também tem que dar 0, para que eu tenha duas linhas não nulas na matriz ampliada. Ok? Então, forçando esses dois termos serem iguais a 0, vamos passar para o outro lado. Ó, o que eu vou fazer? Eu vejo que nessas duas igualdades, ambas têm menos 3n. Então, eu vou subtrair essas igualdades, subtrair membro a membro. Subtraindo as igualdades, eu vou ter o seguinte: 11m
menos 7m, 4m. Menos 3n menos 3n, o n desaparece. Menos 10 menos 2, menos 8, igual a 0. De onde eu concluo que m é 2. Pegando esse valor de m igual a 2, substituindo em qualquer das duas aí igualdades acima, eu vou concluir que eu vou ter n igual a 4. Então, aí eu já encontrei o valor de m e n. E resolvi, então, a metade da questão. Perfeito? M é 2, n é 4. Mas a questão me pede também outra coisa. Já que para esses valores de m e n o sistema é compatível e determinado, ou seja, possui apenas uma solução, que solução é esta? Então, eu agora vou resolver o sistema para achar a única solução dele. Então, eu peguei o meu sistema escalonado e vou trocar o m pelo valor 2 e o n pelo valor 4. Fazendo isso, eu tenho lá, nos termos independentes, 4, 1, 0, 0, porque as outras duas têm que dar 0, né? Já vimos isso no slide anterior. Ora, fazendo isso, desfazendo o sisteminha, a primeira equação me diz o quê? Que 1x mais 1y tem que dar igual a 4. E a segunda equação me diz que 0x mais 1y é igual a 1. Então, eu tenho que y é 1 e, obviamente, então, x vai ter que ser 3. Então, a solução do sistema, que é o par xy, é o par 3, 1. Bom, e aí, essas foram as dúvidas das pessoas em relação às duas listas de matrizes e sistemas lineares. Né? Poucas dúvidas. Que bom. Acredito que, se for assim, vamos ter bons resultados, ok? Bom, na próxima aula, que é a aula de terça-feira, fica aguardando, então, vocês mandarem dúvidas para a nossa aula de dúvidas referente à parte de determinantes, tá? Não só isso a gente vai ver na terça-feira. Na terça-feira vamos ter essas dúvidas em relação aos determinantes, vamos falar um pouco como vai ser a avaliação, o tempo de prova e tudo mais. A avaliação que eu tinha marcado inicialmente para o dia 20, mas é feriado, né? Não tinha me tocado no início de feriado, então a gente vai fazer na outra terça-feira, tá bom? Outra terça-feira à noite. E a gente conversa como é que vai ser, tá bom? Tchau, um abraço e até mais. Manda dúvida, então, referente à parte de determinante. Valeu, tchau.